Nós hoje estamos começando uma série de mensagens. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero que você saiba que essa igreja trabalha com série de mensagens. E nós, todas as vezes que inicia o mês de fevereiro, porque eu estou contando que está iniciando hoje, semana passada nós tivemos o nosso aniversário, tivemos uma convidada especial. A Sara esteve aqui conosco e foi maravilhoso. Então nós estamos começando hoje. E cada vez que nós começamos uma série de mensagens, o nosso coração tem uma expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer, sobre aquilo que Deus vai falar para o seu povo. Nós, quando escolhemos uma série de mensagens, é debaixo de oração, da direção de Deus, entendendo que esse aqui é um povo que precisa escutar a voz do Senhor para o momento que Ele está vivendo. Então, diante de oração, diante da palavra do Senhor, nós estamos começando uma série chamada Deus de Detalhes. Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus é um Deus de detalhes? Que Ele responde cada pequena interrogação que nós temos? Que Ele supre cada uma das nossas pequenas necessidades? É interessante que quando nós recebemos alguma bênção do Senhor, que é exatamente aquilo que nós estávamos esperando ou precisando, a gente costuma dizer assim: você não imagina que coincidência. Você acredita que aconteceu exatamente dessa forma? Que eu tinha um boleto para pagar, era esse valor, e saiu um dinheiro que eu não esperava exatamente no mesmo valor. As coisas boas nós chamamos de coincidência. As coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós costumamos pensar: será que eu estou no caminho certo? Será que se eu estou mesmo fazendo a vontade de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus? As coisas não deveriam ser mais fáceis. Será que se Deus de fato quer que eu esteja aqui, nesse lugar, nessa terra, nessa nação, as coisas não deveriam ser mais fáceis? São tantas lutas, são tantos obstáculos. Será que não é Deus me dizendo para retornar? Será que não é Deus me mostrando que talvez essa não seja a melhor escolha? Deus de fato tem as coisas em sua mão, tem as coisas no seu controle, ou a minha vida é um barco à deriva, fora do controle, do meu controle e também do controle do Senhor? Queridos, essa mensagem, essa série de mensagens, ela tem o objetivo de mostrar, diante da palavra de Deus, que Ele está nos bastidores da nossa vida. Ele está ligando cada ponto, até quando nós fazemos as escolhas erradas. O propósito final de Deus vai se cumprir, porque os planos de Deus não se frustram. Ainda quando nós escolhemos o caminho mais longo, ainda quando nos desviamos, se nós somos um povo chamado pelo Senhor, os propósitos do Senhor estão na nossa vida. E você precisa crer nisso. Eu queria desafiar você, assim como você olha para a vida de José, e você vê lá na história de José, lá no comecinho, ele tinha uma visão de Deus, ele tinha uma promessa de Deus: vai dar com a língua nos dentes para o seu irmão, vai parar num poço, do poço vai para a casa de Potifar, na casa de Potifar ele é injustiçado, vai parar numa prisão, é esquecido numa prisão por tantos anos. Mas o propósito do Senhor se cumpre na vida de José. Parecia que estava tudo errado. Parecia que aquele não era o caminho. Parecia que aquela promessa não ia se cumprir. Mas a palavra de Deus nos diz que o tempo todo Deus estava com José. Quando você olha para a história do profeta Elias, você começa a ver tanta coisa interessante, porque é um homem que é levantado para denunciar aquele tempo de frieza espiritual, aquele tempo de idolatria em Israel, e ele diz: olha, vai haver uma seca, e por conta disso Deus manda ele fugir.
Veja bem, mas ele não estava fazendo a vontade do Senhor, ele não tinha sido alguém levantado por Deus para dizer justamente isso. Agora Deus manda ele fugir para um lugar onde ele seria alimentado por corvos. Olha, esse negócio de ser crente é coisa de doido. Tem que ter muita fé para seguir um caminho orientado pela palavra de Deus e ser alimentado dia e tarde por corvos. Depois, quando a seca aperta mesmo, aquela água que ele bebia do rio se esgota, seca, e Deus diz, pronto, agora você vai ter que tomar uma nova direção. E lá nessa nova direção você vai procurar uma viúva e você vai ser alimentado por essa viúva. E quando ele chega na casa da viúva, a viúva está passando fome. Não tinha comida nem para ela, nem para o seu filho. Um pouco de farinha, um pouco de azeite. Parece que Deus está de brincadeira. Se nós formos olhar por olhos humanos, não tem lógica alguma. Não tem lógica nenhuma. O que nos faz entender que a gente está escutando a voz de outra pessoa que não é a voz de Deus. Mas Deus continua trabalhando nos bastidores. Deus continua trabalhando ainda quando não conseguimos ver pelos nossos olhos naturais. Deus está ligando os pontos. Deus está fazendo as conexões certas. Não é por acaso que você hoje chegou aqui nesse lugar. Deus já tinha programado esse dia para você estar aqui. Porque Deus está trabalhando. Nós somos desafiados nessa série de mensagens a ver Deus como sendo regente da nossa vida. Deus conduzindo a nossa história. E eu queria começar lendo o primeiro verso do livro de Ruth. No primeiro capítulo, e apenas o primeiro verso. Apenas o primeiro. A palavra de Deus diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. 3 informações importantes nós podemos ver nesse pequeno verso. A primeira delas é que essa história de Ruth, uma história muito conhecida e apenas com 4 capítulos, você sabe, se você já tem um pouco de caminhada cristã, é uma das histórias mais lindas de amizade e de fidelidade de Ruth com a sua sogra Noemi. Texto falado por Ruth que muitas vezes é empregado nos casamentos e nos compromissos de fidelidade, onde você for, eu vou, o seu Deus será meu Deus, o seu povo será o meu povo. Quer dizer, resumindo, se fosse lá no Nordeste, quer dizer, eu não vou largar de você de jeito nenhum. Eu vou pegar no seu pé e a gente vai junto até o fim. E esse livro, o próprio texto começa dizendo que esse tempo aqui de Ruth, da família de Noemi, do seu esposo Elimeleque, acontece no tempo de Juízes. E por que isso é importante? É importante porque quando se você está com a Bíblia de papel, você vai ver, se você tiver com a Bíblia eletrônica, mas eu acho que vai ser passado aí, você vai virar um versículo antes, você vai ver o fim do livro de Juízes. O último verso diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, a família de Noemi, ela vive nesse tempo em que estava um verdadeiro caos, não existia liderança, não existia rei, não existia nenhuma liderança também espiritual, o povo estava perdido, existia um caos moral, um caos espiritual, não havia temor de Deus, as pessoas não buscavam a direção de Deus, levantavam outros altares. Essa é a época de Juiz, essa é a época em que nós vamos tecer essa mensagem de hoje. Algumas versões vão dizer que o fato de
os juízes governarem, o povo fazia o que queria. Eles estavam agindo conforme o desejo do seu próprio coração. E aqui, mais uma vez, nós vamos falar contra essa ideia, eu não estou sentindo em meu coração. O coração do homem é enganoso. O que esse povo aqui fazia de acordo com o seu coração, essa falsa liberdade levava o povo a pecar. E esse pecado levava o povo a um verdadeiro caos. Essa era a época. Um caos que levou à fome. Essa é a segunda informação que nós temos. O texto vai dizer que existia fome na terra. Existia fome. A terra toda estava com fome. E Belém, cujo significado é casa do pão, também faltava pão. A fome havia também chegado em Belém, lugar que era um celeiro, lugar onde as colheitas eram famosas. As colheitas cresciam em abundância. E nesse lugar também havia fome. E aí o texto vai nos dar um zoom e vai falar de um homem de Belém, que ele olha, vê aquela situação de fome e ele resolve migrar com a sua família para outra terra, 80 a 100 quilômetros distante. Ele poderia ter escolhido ficar. Muitas famílias ficaram em Judá. Mas esse homem, ele escolhe pegar a sua família, pegar a sua mulher, pegar os seus 2 filhos e ir para Moabe atrás de sustento. E é claro, toda escolha que nós fazemos tem consequências. Escolhas são assim. Quando nós escolhemos um caminho, uma porta se abre e depois mais outra porta se abre de acordo com a escolha que nós fazemos. Se nós resolvemos ficar, também acontece a mesma coisa, também é uma escolha ficar. E coisas vão acontecer em consequência dessa escolha. E o foco dessa noite agora não é julgar se a escolha desse homem foi uma escolha assertiva ou se ela não foi uma escolha assertiva. O foco dessa mensagem de hoje é mostrar que, apesar do livro de Juízes mostrar que esse tempo era um tempo de caos espiritual, era um tempo de degradação moral, era um tempo em que o povo estava desorientado, o livro de Ruth vai nos mostrar que essa família, no meio desse caos, vê Deus trabalhando em sua vida. Você entendeu isso? Muitas vezes nós estamos preocupados com o governo, estamos preocupados com as novas leis de imigração, estamos preocupados com tantas coisas que olhamos para o futuro e não vemos uma solução. Mas no meio do caos, no meio da incerteza, Deus continua trabalhando. Deus não perdeu o controle. Deus continua trabalhando na nossa história de vida. Então, eu quero que você crie uma expectativa de enxergar a sua própria vida nessa mensagem de hoje. As circunstâncias, queridos, não eram boas. Elas eram difíceis. É assustador não ter do que viver. É assustador estar num lugar onde existe fome, onde as nossas necessidades mais básicas, que é de alimentação, de sobrevivência, estão escassas. No verso 3, a palavra vai dizer que esse homem que leva a sua família para Moabe, agora esse homem vem a óbito, ele morre Elimeleque, o chefe da família. Agora essa mulher, Noemi, está sozinha com seus 2 filhos. E ela também faz uma escolha. Ela poderia escolher
voltar para sua terra. Ela poderia escolher imediatamente pegar os seus 2 filhos e seguir o caminho de volta por onde veio, porque a esperança dela estaria nesses 2 filhos, porque você sabe, uma mulher sozinha, principalmente nessa época, ela não era capaz de obter o seu próprio alimento. Ela não era capaz de trabalhar e ter o seu próprio sustento, mas ela faz uma escolha. E ela escolhe ficar. E o texto vai nos dizer também que os seus filhos também fazem uma escolha. Os seus filhos crescem e resolvem casar com mulheres moabitas, dos quais a palavra vai dar o nome, Orfa e Ruth. Escolhas. Escolhas que nós fazemos. Você sabe que o povo de Deus nunca foi instruído a casar com outros povos. Mas esses filhos fazem essa escolha. E aquilo que está ruim na história ainda fica pior. Ainda consegue ficar mais caótico, mais assustador. O texto vai nos dizer que após 10 anos nesse lugar, os seus filhos agora morrem. E essa mulher fica sozinha, sem o seu marido, sem os seus filhos e com as 2 noras. Nós vemos aqui uma sequência de dor, uma sequência de perda. Essa mulher perde o seu marido, perde os seus filhos, perde a sua herança, perde o seu sustento e perde o seu nome. Não existia mais descendência para carregar esse nome, algo que era tão importante nessa época. Mas no verso 8, o texto vai dizer que Noemi, ela ouve dizer que o Deus de Israel, Yahvé, começou a abençoar mais uma vez o seu povo. E aquela mensagem traz ao coração de Noemi uma esperança. Porque se é algo que Deus pode fazer, e só Deus pode fazer, é consertar a bagunça, consertar o caos que está na nossa vida. E essa era a esperança de Noemi. E ela escolhe retornar a Belém. No caminho entre Moabe e Belém, estava o Rio Jordão. Rio que foi palco de tantas travessias. Muitos personagens bíblicos atravessaram esse rio. E agora era a vez de Noemi voltar e atravessar o rio também. Se você lembra de Jacó, Jacó sai fugido do seu irmão Esaú, depois de ter ali meio que trapaceado. E no susto, sabendo que Esaú estava pronto para matá-lo, ele vai embora, ele sai, ele atravessa aquele rio, provavelmente sem absolutamente nada em direção à casa do seu tio Labão. Mas depois de 20 anos, esse homem volta e ele atravessa o Rio Jordão mais uma vez. Mas o homem que foi, sem absolutamente nada, agora ele volta com mulheres, com filhos, com gados, atravessando aquele rio. O deserto, na vida de Jacó, agora se transforma em abundância. O Rio Jordão também foi palco da travessia do povo de Deus, liderado por Josué. Depois de peregrinar pelo deserto por anos e anos e anos, chegou a hora de atravessar o Rio Jordão, e essa travessia significa conquista, vitória, promessa. A promessa de Deus que estava se cumprindo. Mas quando se trata de Noemi, no caminho da ida de Belém a Moabe, ela atravessa com seu esposo, ela atravessa com os seus filhos, e agora ela volta sem ninguém. Para Noemi, essa travessia não representava
a bênção de Deus. Essa travessia não representava a vitória, uma conquista, uma promessa, mas representava um fracasso. Noemi olha para aquela travessia do Rio Jordão e ela vê um fracasso, ela fracassou. Ela migrou para outra terra para ter sucesso. Ela migrou para outra terra para a sua vida ser uma vida melhor. Mas agora ela volta viúva, sozinha, sem recursos financeiros, sem nada. E essa volta representa um fracasso, ao ponto de nós enxergarmos no verso 21, ela dizendo: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Verso 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Não diferente de nós. Muitas vezes nós olhamos para as coisas naturais e nós vemos que não estamos tendo sucesso. Que o Senhor não está cuidando de nós, que nós não estamos sendo bem-sucedidos e prósperos na empreitada que o Senhor deixou para nós. Nós olhamos para as nossas mãos e parece que nada está acontecendo na nossa vida. Esse é o nosso olhar natural. Esse é o olhar de Noemi. Ela olha para a sua travessia, ela olha para a sua história. Quando ela chega naquele lugar, em Belém, o texto vai dizer que as mulheres começaram um burburinho, começaram a dizer: olha só, aquela dali não é Noemi. E ela volta com um espírito de derrota, com um espírito fracassado. Mas, queridos, o verso 22 diz que o seu retorno coincidiu com o início da colheita da cevada. Uma coincidência. Daquelas coincidências que só o Senhor faz. Daquelas coincidências que o crente gosta de dizer que é Jesuicidência. Ela volta no tempo certo. Sabe por quê, queridos? Porque não é o fim da história. Apesar de parecer que era um fracasso, apesar de parecer que era uma derrota, ainda não é o final da história. Porque só termina quando acaba. A história não terminou. E quando nós vamos para o capítulo 2, nós começamos a ver que sua nora, Ruth, ela vai ao campo recolher as espigas que foram deixadas para trás. Ela pede permissão à sua sogra e ela diz: olha, alguém aqui tem que conseguir o sustento. Alguém aqui, eu sou a mais jovem. Você me dá permissão para ir recolher as espigas? Recolher as espigas é um trabalho duro para uma mulher. O texto vai nos dizer, no capítulo 2, que Ruth, ela começa a recolher as espigas, ela chega cedo e ela está de pé durante muito tempo, sentando apenas um pouco para descansar. Um trabalho árduo. Recolher as espigas também era um trabalho perigoso para uma estrangeira. Não esqueça que existia um preconceito muito grande contra os moabitas. Um povo que nasceu de um incesto. Um povo que é visto como um povo manchado, não um povo puro judeu. Recolher as espigas também é um trabalho humilhante. Sabe por quê? Porque era um trabalho para pobre. Era um trabalho para quem não tinha o que comer. Existia uma lei dos pobres. E agora eu me lembrei daquele vídeo do padre, quem lembra? Hoje é dia dos pobres, quem for pobre, se levante. Não basta ser pobre, tem que ser humilhado, né? Quem já viu esse vídeo? Já viram?
Muito bom, né? Aqui também. Aqui também tinha a lei dos pobres. Lá em Levítico 19, dos versos 9 a 10, o texto vai dizer assim, olha, quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da colheita. Não passem 2 vezes pela vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, existia, de fato, um comando de Deus, dizendo, olha, você vai recolher, você vai fazer a sua colheita, o que cair é para deixar para os pobres. Também as extremidades, deixa para os pobres. Não passa 2 vezes, não volta para pegar o que caiu. Essa parte é dos pobres. Era esse o trabalho que Ruth estava fazendo nesse lugar. Era esse o trabalho, mas Ruth não fica parada. O trabalho é duro. O trabalho é perigoso. O trabalho é humilhante. Mas Ruth vai lá e faz o trabalho. Ruth não fica parada, esperando um milagre. Ela vai, ela toma uma atitude, ela vai trabalhar. Ela pensa que ela está sozinha, mas Deus está trabalhando nos detalhes da história de Ruth. Deus está trabalhando nos bastidores. O verso 3 do capítulo 2 diz assim: então ela foi e começou a recolher espigas no campo, atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. O texto vai dizer que ela vai colhendo, e por um acaso, despretensiosamente, por sorte, por uma mera coincidência. E quando o escritor escreve, casualmente ela entra, o texto hebraico, você sente que existe aí uma ironia. Por quê? Porque não é casualmente. Não é fruto de sorte. Não é coincidência, mas é uma providência do Senhor. É uma providência. Os encontros que Deus promove na nossa vida, os acasos que o Senhor nos apresenta, não são coincidência, são providência do Senhor. Não foi sorte, foi Deus. Você pode fazer o adesivo e pregar no seu carro. Deus estava conduzindo tudo. Deus estava trabalhando. E o verso 4, em sequência, diz assim: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Sabe quem era Boaz? Boaz era um homem rico, um homem influente, parente de Noemi por parte do marido. Ruth está recolhendo as espigas, como pobre que era, como alguém que precisaria daquilo ali para comer e para sobreviver. Não só sobreviver sozinha, mas dar comida à sua sogra. E ela, casualmente, ela entra em uma área que pertence a Boaz. E no exato momento em que ela está naquele lugar, o dono do campo entra, o homem que é rico, um homem que é influente e um homem que era parente, entra naquele lugar. E saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. O Senhor te abençoe, responderam eles. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Não foi coincidência, foi providência do Senhor. Queridos, Deus tinha um plano. Boaz, ele foi usado por Deus. Boaz, ele é um instrumento da providência de Deus na vida dessa família, porque Deus usa pessoas.
E esse é o nosso tema do ano. Usa-nos, Senhor. Não existe outra forma de Deus interferir aqui na terra, se não for através de vidas. Se não for através das conexões que fazemos, dos relacionamentos que fazemos, dos encontros que parecem encontros casuais. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, como também Deus quer usar a vida de pessoas para nos beneficiar. Boaz aparece e nota Ruth. E o fato dele ter percebido essa moça naquele campo, ele vem com uma série de benefícios só daquele encontro. Bastou aquele encontro para toda essa família ser beneficiada. O texto vai dizer que ele fala para Ruth continuar colhendo em seus campos e não ir para outro lugar. Ele também instrui os seus servos para não mexer com ela sendo mulher. Boaz permite que Ruth colha entre os feixes já colhidos, e isso não era permitido, ou seja, ela já saiu da lei dos pobres, e ela já começou a entrar numa sala VIP. Aqui não é bom dizer isso, né? Porque está tendo muito problema. Mas foi isso que aconteceu. Boaz ordena que os trabalhadores deixem intencionalmente espigas para ela recolher com mais facilidade. Isso já está parecendo uma cantada. Isso já começou a parecer um flerte. Boaz dá a Ruth o direito de beber água que seus trabalhadores haviam tirado, que era um privilégio incomum para uma estrangeira. A convida para comer pão e mergulhá-lo no vinagre. E Ruth come até ficar satisfeita. E ainda sobra comida para levar para Noemi. O texto vai dizer, e os estudiosos, os comentários bíblicos, que ela leva comida referente a 2 semanas. E muitas vezes nós estamos satisfeitos até aqui. Com todos esses benefícios, nós já estaríamos satisfeitos. Talvez tudo o que a gente peça ao Senhor é que Ele sustente a nossa casa, que Ele supra cada uma das nossas necessidades. E quando chega ao final do mês, nós estamos satisfeitos porque finalmente já conseguimos pagar tudo. E isso deixa o nosso coração aliviado, nós amamos a provisão de Deus, nós levantamos as mãos e entendemos que o Senhor é bom e estamos satisfeitos. Mas o texto vai nos mostrar que existe algo maior do que o benefício que essa família consegue. O texto vai nos dizer que essa família ela está incluída em um plano maior do Senhor. E o meu desafio para você hoje é você entender que você está incluído num plano maior do Senhor. Através da sua vida, Deus quer cumprir os propósitos dele para esse tempo, para essa geração. O desafio dessa noite é esse. Não é só você gritar um aleluia, um glória a Deus, porque o Deus é o nosso Deus provedor, é o Deus da providência, e isso já é bom demais. Mas existe algo que é maior. A pergunta que eu faço para você essa noite é que qual é o sentido de Deus colocar nas páginas das Escrituras uma família que migrou, que perdeu todas as coisas e agora volta para Israel e é suprida por um homem? Por que essa necessidade? Enquanto talvez existissem coisas tão mais importantes acontecendo ao redor do mundo. Eu não sei se você se sente assim. Quando nós ouvimos as guerras e as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, nós pensamos assim, será que eu não estou sendo muito egoísta de pensar somente nesse boleto? O mundo aí se acabando. O povo cristão tendo a boca costurada. E eu estou preocupado com
essa questão aqui minha tão particular. Só que, por outro lado, você pode pensar também, será que tanta coisa acontecendo no mundo, Deus está preocupado com essa coisa aqui que é tão pequena, tão ínfima, diante de tudo que está acontecendo no mundo? A história de Ruth, ela ocorre durante o período de juízes em Israel, como foi falado. E durante esse período, existiam eventos que foram significativos para a humanidade. Existiam coisas acontecendo, enquanto essa família estava ali lutando para catar espiga de milho, espiga de não sei o que lá. Existiam coisas acontecendo. E eu coloquei algumas aqui, só a título de referência. A Grécia estava entrando na era clássica, com o surgimento de Atenas e Esparta, cidades-estados que se destacaram por suas contribuições culturais e políticas. Será que isso não é mais importante do que a história dessa família? Na China, também estavam surgindo filosofias que iam mudar a orientação religiosa daquele lugar e de outras culturas também. Confúcio e os pensamentos de Confúcio estavam se espalhando. Na América Central e do Sul, as civilizações Maia e Olmeca estavam em ascensão, com avanços significativos em arquitetura, astronomia e escrita. E Deus está preocupado com a história de uma família que estava passando fome. Será que existe um plano maior para essa família? Quando nós lemos os 4 capítulos desse livro, vários temas nós podemos encontrar. Nós podemos olhar, por exemplo, a conversão de Ruth, uma gentia, uma moabita, ao Deus de Israel. Nós podemos também olhar esse tema tão grande que nós tratamos até agora, o tema da providência e da provisão do Senhor, Deus usando os eventos naturais e transformando esses eventos em coisas sobrenaturais, em coisas maravilhosas. Mas também não devemos esquecer, por causa de uma teologia saudável, que essa igreja preza, que essa é uma história de redenção. Boaz, por ser parente do marido de Noemi, ele redime a terra que foi perdida por Elimeleque. E ele ganha o direito de se casar com Ruth. Existia uma lei, e essa lei dizia que se o homem da família morre, algum parente próximo poderia se casar com essa pessoa, e os filhos que fossem gerados dessa união não seriam filhos do novo marido, mas seriam filhos do falecido, para que o seu nome se perpetuasse. Então, essa é uma história de redenção. Boaz, ele é o redentor parente. Aqui no comecinho do texto, vai falar sobre isso. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. E no final desse capítulo, você vai ver Noemi dizendo, Noemi começa a entender que existia um plano maior, um plano superior, e ela diz, olha minha filha, o Senhor tem sido generoso conosco. O Senhor tem resgatado a nossa história. O Senhor tem restaurado a nossa família e a nossa descendência. Eu quero que você enxergue nessa história uma história de redenção. Ruth se casa com Boaz. Desse casamento é gerado Obed. Obed se casa
e gera um filho chamado Jessé. Jessé se casa e gera um filho chamado Davi. E o texto que nós lemos lá em Juízes diz que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. E com essa união, a família dessa mulher é restaurada. E Israel ganha um rei, o rei Davi. Sabe, nós não sabemos o que Deus fará através da nossa vida, através da nossa geração. Aqui nesse auditório pode existir alguém cujas palavras estão sendo lançadas como semente e serão pessoas que vão frutificar e serão um personagem chave para a história. A gente não sabe. A gente não sabe o que Deus pode fazer. O rei Davi nasce em Belém. E por causa desse nascimento, da sua geração, vem o Messias, o Cristo, o nosso Redentor, que nasce em Belém. Toda a história ela aponta para Cristo. Por isso que a nossa história também deve apontar para Cristo. Nós devemos sair dessa camada da sobrevivência. Deus é bom, Deus provê todas as coisas, mas o Senhor deve abrir os nossos olhos espirituais para que a gente veja como Deus está trabalhando na nossa história, para que exista um propósito maior cumprido na história que é dele. Queridos, semana passada nós ouvimos falar sobre Moisés e foi muito Moisés, não foi? Porque eu também tinha pregado sobre Moisés. E Moisés, a história de Moisés é levantado como um libertador. E não foi falado, mas esse libertador também é um reflexo daquilo que ia acontecer, que é Cristo, o libertador eterno. Então, o Novo Testamento, ele está contido dentro do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele é explicado no Novo Testamento. Quando você vai olhar a genealogia de Jesus, você vai ver lá Ruth aparecendo. Eu não sei se Elimeleque não tivesse feito essa escolha de migrar com os seus filhos, e os seus filhos se casassem com a Moabita, e dentro desse casamento surge esse personagem, Ruth. Eles morrem, Ruth volta para sua terra, volta para outra terra como estrangeira, como viúva, casa-se com Boaz. Fruto desse casamento vem a genealogia de Jesus. Deus podia escolher de outra forma. Deus podia fazer de outra forma. Mas Ele escolhe assim. Então eu queria fazer um convite para você essa noite, para você ampliar a sua visão, para que você enxergue muito mais do que aquilo que Deus está fazendo na sua vida, como uma coincidência, como um simples sustento, mas que Deus está escrevendo a história de sua vida para um plano muito maior, para um plano que é muito superior. Eu queria convidá-lo a ficar em pé, o grupo de louvor, para vir aqui. Toda essa história aponta para Cristo. Boaz, um homem de Belém, é a imagem de Cristo. Ruth, estrangeira, gentia, não fazia parte do povo de Deus. É amada por Boaz. Ruth é a imagem da igreja. A graça que superabundou na vida dela é a mesma graça que superabunda na nossa vida.
eu queria convidá-lo a você fechar os seus olhos e você começar a enxergar e trazer à memória tudo que Deus tem feito na sua vida. Existiram momentos que eu tenho certeza que foram marcantes. E talvez naquele tempo você não deu glória àquilo que aconteceu a Deus. Você achou que era fruto da sua habilidade, fruto da sua inteligência. Você achou que era porque você tem, de fato, muitos talentos. Mas esse momento agora é o momento de você levantar um louvor de adoração ao Senhor que tem escrito a sua história. Confie que Deus está dirigindo a sua vida, mesmo sem você ver, mesmo sem você perceber. Eu queria finalizar esse tempo lendo Romanos 8, 28, que diz assim: você fica ainda em espírito de oração. O texto vai nos dizer, palavras do apóstolo Paulo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para nós sofrermos perdas, lutas, obstáculos, sem nenhum propósito. Tudo aquilo que nós temos na nossa frente, na caminhada da vida, faz parte de um plano de Deus. E como eu costumo falar aqui, se Deus é bom, tudo isso também é fruto da bondade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela palavra, porque essa palavra de fato é vida. Ela responde às dúvidas do nosso coração. Todas as vezes que nós estamos desanimados, desencorajados, nós estamos precisando ouvir a tua voz, o Senhor entra com a providência da tua palavra.
que entra em nosso espírito, que mexe por dentro e que alcança lugares que homem nenhum pode alcançar, conselho nenhum pode nos alertar. Mas é a tua palavra que traz refrigério. Como é bom saber que o Senhor está nos detalhes da nossa vida. Como é bom saber que não existe casualidade. Como é bom saber que no exato momento o Senhor dá a resposta certa. É no exato momento. Não é no nosso tempo. Não é do jeito que a gente quer. Porque nós somos limitados. Mas é no seu tempo, Senhor. E nós queremos entrar nesse tempo do Senhor. Porque Ele é perfeito. A tua vontade é perfeita e agradável para nós. Acalma o nosso coração. As dúvidas que nós entramos nesse lugar, nesse ambiente. A tristeza que está no nosso coração. A angústia, que ela seja sanada pelo Teu Santo Espírito. Sabendo que nós temos uma mão forte, que nos segura e nos conduz pelo reto caminho. Senhor, usa pessoas para nos conduzir à Tua vontade, ao Teu plano perfeito. Usa vozes que sejam a Tua voz, para nos guiar e nos direcionar. E também nos usa, Senhor, na vida de pessoas, para apresentar Jesus, esse libertador, esse resgatador, aquele que é capaz de remir os nossos pecados, de redimir as nossas culpas e transgressões. Obrigado por ter nos alcançado com Teu amor. E nos faz ser uma voz para alcançar essa geração. Obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua voz. Obrigado pelo Teu consolo, Espírito Santo de Deus.